Gente, eu comecei uma palavra aqui no dia 6 de abril. Seja um exemplo. Se você quiser lembrar da palavra, assista lá no nossa rede, ou no nosso canal da igreja, no YouTube, CCA Garanhuns. 6 de abril, você vai estar com essa primeira parte aqui dessa palavra sobre seja um exemplo. Então, eu li Tito 2, 7 e 8 e vou estar lendo nessa manhã para a gente dar continuidade, certo? Seja um exemplo. Tito 2, 7 e 8. Pode colocar aí, por favor. Está aqui no telão. Em tudo seja você mesmo um exemplo. Fale, eu preciso ser um exemplo. Me esforçar para ser um exemplo. Em tudo. Gente, o chamado de Deus não é que você seja exemplo só em uma área, não. É em tudo. Você que é solteira, seja um exemplo na honra, na obediência aos seus pais. Como aluno, tire excelentes notas. Isso é ser um exemplo. Como uma mulher e um homem casados, seja um exemplo de honra e de respeito mútuo. E eu vou estar falando sobre isso, sobre os detalhes, provavelmente não hoje, mas na próxima vez. Mas seja um exemplo, como casal, como família, como dona de casa, como supridor, como cuidador um do outro, dos filhos, como homem de Deus. Gente, não adianta tu ser um pregador da palavra como eu e não ser um exemplo. Para que serve o microfone? Para causar vergonha ao evangelho. Quanto mais eu me exponho e eu não sou um exemplo, ou não estou me esforçando para ser, mais eu envergonho o nome de Deus. Porque o que as pessoas olham é como é minha vida. Sim ou não? Quem eu sou sem o microfone? Como esposa, como mãe, como dona de casa, como é o meu caráter. Então as pessoas estão te observando como patrão. Se tu é um cara enganador, enrolão, mentiroso. As pessoas estão te observando como empregado, negligente. Só faz as coisas quando o chefe está presente. E diz que é crente, é melhor não falar. Melhor não dizer que é crente, que é uma vergonha. Então, Deus tem nos chamado para ser exemplo. Quem está aqui? Nós precisamos ser exemplo. Honrar o nome do nosso Deus. Alguém que nos conhece sabe que a gente tem caráter. E foi sobre isso que eu falei. A primeira parte dessa palavra. E Paulo, ele se preocupava tanto que a liderança dele fosse um exemplo, que ele falou para Tito, em sua carta. Olha, Tito, tu é pastor de uma igreja. Seja em todo um exemplo para eles. Fazendo boas obras, em seu ensino mostra integridade, seriedade, linguagem sadia e irrepreensível, para que o adversário seja envergonhado. Não tem dignidade nenhuma que dizer ao nosso respeito. Até a nossa maneira de falar, às vezes envergonha Deus. A gente tem que mudar. Ele também falou para Timóteo, 1 Timóteo 4,12, coloca aí. Ninguém o despreze, Timóteo, pelo fato de você ser jovem, mas seja um exemplo para os fiéis. Eu acho coloca aí, por favor. 1 Timóteo. Vai me seguindo, querido. 1 Timóteo 4,12. Essa cara de bem. Vai me seguindo. Está aí na palavra. 1 Timóteo 4,12. Paulo diz: ninguém o despreze pelo fato de você ser jovem, mas seja um exemplo para os fiéis. Aí eu olho para Paulo, meu Deus, ele está desafiando um jovem da igreja. E Timóteo foi colocado pastor jovem. Eu e Marcos fomos ordenados pastores um ano depois que a gente casou. Eu tinha 25 anos e Marcos tinha 23 anos. E eu achei Deus muito corajoso em nos ordenar ao ministério. Nós éramos obreiros na igreja. Mas, sabe de uma coisa, irmãos? Quanto mais você sobe na patente espiritual, mais você vai ser cobrado na sua forma de viver. Sim ou não?
mais responsabilidade você tem. Se você não está dando conta agora, não vai ser ainda o tempo da sua promoção. Por quê? Porque existem cobranças e exigências e responsabilidades espirituais. Então ele disse, olha, seja um exemplo para quem já é exemplo. Uma pessoa fiel, ela já é uma pessoa digna de ser imitada. Sim ou não? Você diz, fulano é fiel. Pois Paulo disse ao jovem Timóteo, seja exemplo para quem já é um exemplo. Olha a responsabilidade daquele jovem Timóteo. Olha, seja exemplo para quem já é exemplo. Seja exemplo para os fiéis, porque fiel em tudo, não é uma área, é em tudo. Fale comigo, em tudo. Tem gente que acha que é aprovado por Deus porque está sendo fiel nessa área. E a outra? E a outra? E aí? Você não é fiel. Você está se tornando. Mas você e eu precisamos ser fiéis em tudo. Fale comigo, em tudo. Ô Satanás, você viu o meu servo Jó? Homem íntegro. Homem fiel. Para Deus dizer isso a respeito de uma pessoa, era porque ele estava sendo aprovado em fidelidade em tudo. Não é no aspecto. É em tudo, seja fiel. Se conserte. Se você não está sendo, comece a ser. A gente vai errando, mas não tem que estar o resto da vida errado. Quem está aqui? Tu está sendo infiel a Deus em alguma área, não precisa continuar o resto da vida assim. Te endireita, conserta. É prático assim. Porque o que Deus espera de nós, irmãos, é que Ele nos confronte, nos corrija, e Ele espera uma obediência imediata. Quem está aqui? Eu estou falando para ti, Deus estava falando primeiro para mim. Eu não vou falar para vocês sem Deus primeiro corrigir a mim. E o que Deus espera de mim e de você é uma obediência imediata. Entendeu em que você está falhando e por que você não se conserta? Você não já observou? Deus não já te mostrou? Que vagareza é essa? Pelo amor de Deus, irmãos, a vida está passando. Tem um texto lá em Hebreus capítulo 5 que Deus mostra muito insatisfação. E às vezes Deus está muito insatisfeito conosco por causa da nossa lentidão em obedecer. A gente sabe das coisas, mas não toma posicionamento. Não se posiciona. Olha o tema, mulheres posicionadas. Por quê? Está na hora de uma mudança. Tu sabe qual é a área que tu não está posicionada. Estás falhando com Deus. Da tua casa com teu esposo. Estás falhando nos negócios. Estás falhando na vida espiritual. E tu vai fazer o que com isso? E o escritor aos Hebreus disse, olha, você já era para estar em outro nível. Eu tenho que tratar vocês como se vocês fossem bebês. Eu tenho que dar leite para vocês. Porque eu poderia dar um alimento mais sólido. Mas vocês são muito lentos na obediência. Quem está aqui? Nós temos que perceber isso na nossa vida. Quando Deus nos corrige, como é que você se posiciona? Qual é o seu posicionamento? É corrigir-se? É parar de mentir? É parar de fofocar? É parar de se rebelar? É parar de ter coração duro? Quando Deus lhe fala sobre algo, usando um pregador como eu, usando um discipulador como o teu, usando um irmão simples da tua célula, usando alguma frase, de alguma forma Deus fala porque tu é filho. Porque no dia que Deus parar de te corrigir, tu deixou de ser filho. Tu és agora um bastardo. Enquanto Deus te chama a atenção, te corrige, eita, tem esperança. Quando há correção, significa, eu ainda sou filho. Porque qual é o filho que o pai não corrige? Se nós somos pessoas imperfeitas, a gente fica olhando os detalhes dos nossos filhos, porque nós não queremos
perdê-los quando eles crescerem. Não queremos que eles sejam pessoas de mau caráter. Então a gente vai cuidando das atitudes. Nós somos pais imperfeitos. E o Pai Celestial, quando olha para mim, para você, Ele fica: filho, não estou gostando da tua postura, tu está falhando nisso. O que Deus espera de você e de mim? Fale comigo. Posicionamento. Atitude, irmão. Muda em nome de Cristo. Você sabe que está errado. E por que essa lentidão? O que está impedindo você de consertar o que precisa ser consertado? Posicionamento. Decisão. Não é sentimento. Não é sentimento. Nós não fomos chamados para andar pelos sentimentos, mas pela obediência, pela fé. É pela fé. Deus falou: sim, senhor, não estou sentindo nada, mas vou me corrigir, porque eu estou errado mesmo. Amém, irmãos? Então, quero lhe falar que Deus espera de nós uma rapidez maior na obediência. E Ele expressa muita tristeza. O escritor da carta aos Hebreus, irmãos, é uma tristeza quando tu lê esse capítulo. Eu fico até com vergonha e fico analisando. Meu Deus, então me corrija, meu Deus. Me mostra, eu estou cega. Bota logo colírio nos meus olhos, tira a surdez dos meus ouvidos, porque eu preciso me posicionar e responder ao Senhor, ser mais obediente. Nós precisamos nos posicionar quanto a isso, não é? Então, nós temos que tomar essa atitude. Eu acho que é no capítulo 5 não, de Hebreus. Eu acho que é o capítulo, olha para mim, por favor, Marco. Eu não sei se é o capítulo 6 ou 7, que ele começa a falar que ele tinha muito o que dizer, mas ele não podia, porque as pessoas sabiam que estava errado na vida delas e não mudavam. Elas tinham que ser sempre tratadas como crianças, né? E aí, eu encontro tudo na minha Bíblia. Por favor, Adriana, me dê minha Bíblia, que em 2 segundos eu acho as minhas coisas. Eu não sei se vocês são assim, na Bíblia de papel. Meu Deus, é bom demais a minha. Olha a minha Bíblia. Eu tenho que encontrar uma pessoa que, por favor, coloque uma capa aqui na minha Bíblia. Para a conferência de mulheres, eu não está com essa Bíblia nessa situação. A bichinha levou água, meu irmão. Foi uma chuvinha, caiu uma aguinha aqui, né? E aí ela ficou assim. Hebreus. Gente, é no capítulo 5 mesmo. Mas aqui, ó, abri e já achei. Olha, a esse respeito, versículo 11, Hebreus 5:11. A esse respeito, temos muitas coisas que dizer e difíceis de explicar, porquanto vos tendes tornado tardios em ouvir. Pois com efeito, quando devia ser mestres, já era para você estar em outro nível, atendendo ao tempo que você se converteu. Meu Deus, quanto tempo faz que tu te converteu? Atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade de alguém que vos ensine de novo coisas básicas. Quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus? Assim, vos tornastes como necessitados de leite, e não de alimento sólido. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é um bebê, é inexperiente na palavra da justiça, porque é uma criança. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática, pela obediência imediata, têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Então ele disse: olha, vocês são lentos, por isso que eu não posso tratar vocês num nível maior, levar vocês mais além. Vocês são muito devagar em obedecer. Então não queira isso para a sua vida, amém, irmãos? Uma palavra como essa não é uma palavra fácil de se ouvir, mas é necessária. Fale comigo, é necessária. Porque você e eu somos filhos. Então eu falei que nós devemos ser exemplo na integridade, né? E as áreas que eu comentei aqui, falei com os irmãos, de acordo com a palavra de Deus, os princípios, nós precisamos ser exemplos, né? Nas finanças, não ser velhaco, também na palavra. Hoje, eu quero me deter na pureza. Ser exemplo na pureza. A palavra pureza significa, sabe o quê? Coloca aí, por favor, querido. O ponto 2, pureza. Significa virtude do que não tem maldade. Quando você fala que uma pessoa ela é pura, você diz que ela não tem maldade, nem malícia. Mas
ela expressa mesmo no coração inocência, decência, sinceridade, transparência, limpeza. Gente, uma pessoa transparente dá prazer. Ela não tem sujeira. Ela tira toda a sujeira. A transparência tem esse poder, né? De nos mostrar a pessoa. Então, há uma facilidade de lavar o vaso. Um vaso transparente é muito mais fácil de lidar. Uma pessoa transparente, verdadeira, é muito mais fácil de lidar. Davi, no Salmo 51:10, coloca aí, ele orava por isso, porque ele tinha perdido a pureza. Ô irmãos, o problema da vida cristã, sabe qual é? É o desafio de não perder o que Deus depositou dentro de nós. Porque os anos vão passando, a gente perde a pureza, o prazer em servir a Deus. Nosso coração não é mais puro. Ficamos sujos de coração, amargurados. Tantas sujeiras entram. Mas há um desafio para mim e para você. Lave seu coração. Através da confissão. Peça alguém maduro para ouvir o seu coração. Bote para fora toda a impureza que entrou dentro de você durante os anos. Então, conserva o seu coração puro e íntegro. Davi perdeu a pureza porque ele não protegeu o coração dele. Um homem segundo o coração de Deus, na carreira espiritual, não vigiou o coração. E nesse Salmo 51, é um salmo de muita dor e choro, e vergonha, e humilhação, porque ele não protegeu o coração, perdeu a pureza. Mas graças a Deus que Davi se humilhou e orou. Porque tem gente com o coração tão duro que perde a pureza e nem se humilha porque é orgulhoso. E sabe, uma pessoa orgulhosa, tu fica lá e Deus fica cá. Deus não tem intimidade com o coração orgulhoso. Orgulhoso, Deus já conhece de longe. Não tem intimidade com Deus, gente orgulhosa. Por isso se quebrante diante de uma palavra como essa. Vá para casa orar pelo seu coração e peça a Deus, traga de volta pureza. Meu coração não está mais puro, Deus. Está cheio de mazela. Quem está aqui, irmãos? Ele diz, cria em mim, ó Deus, um coração puro. Depois de ter pecado contra Batseba, depois de ter sujado o coração com a malícia, com a impureza. Ele estava tão distante de Deus que por um ano ele escondeu o pecado dele. Coração duro, insensível. Mas foi confrontado. Deus mandou, porque ele era filho. Vai lá confrontar meu filho. Mandou um profeta, que podia até morrer, viu? Dependendo da dureza do coração do rei. Quando ele era confrontado, mandava matar o profeta. Mas ele não mandou matar. Ele se envergonhou tanto. Minha gente, lê o Salmo 51. Lê o Salmo 32. E tu vai conhecer um coração de um homem quebrado. Envergonhado, humilhado. Por si mesmo. Que orou, cria em mim, ó Deus, um coração puro. Coloque em mim pensamentos e desejos limpos e sinceros. Eu não tive desejos nem pensamentos limpos, Pai. Não vigiei. Provérbios 4:23, o filho dele escreveu sobre tudo que deve guardar. Sobre tudo que se deve guardar. Guarda o coração, porque dele procede as fontes da vida. Como está o seu coração? Nesse último domingo de maio de 2025. Como está? Estás com o coração puro? Ou perdeste a pureza? E aí, escrevi isso. Que não haja em nós nenhuma conduta errada, nem maliciosa, nem motivações ou intenções impuras, mas que façamos tudo para a glória de Deus, para honrar o Senhor. Eu tenho um homem que eu admiro muito na Bíblia, Paulo. Gente, olha para mim. Lê sobre Paulo. Ele guardou o coração dele em pureza até a morte. Aí ele escreveu aqui, ó, 1 Coríntios 10:31. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus.
Um homem preocupado com coisas simples do dia a dia. Meu Deus, quer tomar uma água? Faça tudo para a glória de Deus. Eu confesso aos irmãos que nem tudo eu fiz para a glória de Deus, mas para a minha glória. E eu disse: Deus, eu quero que o Senhor atraia meu coração em pureza. Porque a gente vai perdendo a simplicidade de Cristo. Durante a caminhada cristã, vem motivações erradas. Entra a impureza. Entra a amargura e inveja. Entra a comparação e a competição no nosso coração. Então a gente tem que perceber: sai de mim, sai de mim, sai de mim orgulho, sai de mim vaidade, sai de mim inveja, sai de mim. Sai de mim rancor, sai de mim ódio, sai de mim ressentimento, sai de mim. Guarda o coração. Não permita que o diabo suje o seu coração. Mas se sujou, tem um jeito: confessa. Se arrepende. Se humilha. Tu tá frio. Tu perdeu o primeiro amor. Não guardaste o coração. Tu só é um frequentador da igreja. Tu só vem porque tu não quer ficar alguém te perguntando: por que tu faltou? Tu perdeu o amor por Cristo. Se humilha. A motivação de vir para o culto é para encontrar Deus. A motivação de estarmos aqui é encontrar Deus. Não é a gente se acostumar com os louvores mecanicamente. Nem saber como acontece a programação do culto. Encontros reais com a presença de Deus. Não importa se hoje temos 3 cultos. Eu quero abrir meu coração e chorar e buscar Deus nos 3 cultos. E quando tiver 4, e quando tiver 5, eu quero encontrar Deus. Porque eu não quero me acostumar em ser uma mulher religiosa. Porque muitas vezes perdemos a paixão por Jesus. E nossa vida é feita de cobranças. E o discipulador está perguntando: que chato, tenho que ler a Bíblia. Meu irmão, se arrependa. Tu perdeu a pureza, a simplicidade, o amor por Cristo. A sua vida espiritual se tornou 0. Perdeste o prazer por Deus. E nós temos que nos humilhar e reconhecer o estado caótico do nosso coração. Tem alguém aqui? Essa é a verdade. Algumas áreas que eu e você devemos ser puros, nos servir a Deus. 1 Coríntios 4, 3 e 4. Olha que Paulo diz, é forte, viu, irmãos? Prepara que a coisa é paulada mesmo. Olha que Paulo, meu Deus, eu fiquei chorando hoje de manhã. Meu Deus, que homem guardou o coração puro até morrer. Tu não vê Paulo fazendo as coisas para Deus a pulso. Ele não reclama porque serve a Deus. Ele diz: que honra para mim. Eu me gastarei, me deixarei gastar. Ele tinha sido muito perdoado, um assassino. E ele diz: Deus, o seu investimento vai valer a pena. Conte comigo. Ele não era homem de momentos. Ele era um homem do dia a dia. Fiel a Deus até a morte. E essa geração está precisando de pessoas que sejam um exemplo. Homem de Deus em casa, homem de Deus no trabalho, na escola, na faculdade. Homem de Deus, mulher de Deus. Que vive para agradar a Deus. Nas pequenas coisas que tem pureza. Eu quero agradar a Ele. Quando está chateada com o marido, é honrosa, porque eu quero agradar ao Senhor. Estou com raiva dele, mas por causa de ti, eu vou fazer tudo que te agrada. Não é fácil ter atitudes e posturas para agradar a Deus, mas a vida espiritual tem esse propósito: faça tudo para agradar a Deus. Não tem posturas erradas? E se tiver, eu tenho também. Quando eu faço as coisas erradas, só me resta uma coisa: me humilhar e pedir perdão. Vou fazer o que da minha vida? Até em se humilhar, a gente precisa expressar a Deus na nossa vida. Aprendam de mim que eu sou humilde. Gente, é andar com Deus no dia a dia e honrar o Senhor, tomando uma água, como diz o apóstolo Paulo, comendo, honrando Deus.
um homem que se importava em agradar o Senhor nas pequenas coisas. Olha o que ele diz. Esse homem, ele é um incrível. 1 Coríntios 4. Pouco me importa ser julgado por vocês ou por qualquer tribunal humano. De fato, nem eu julgo a mim mesmo. Embora em nada minha consciência me acuse, nem por isso justifico a mim mesmo. O Senhor é quem me julga. Meu Deus, quando eu li isso aí, ele disse, olha, eu nem julgo a mim. É o Senhor quem julga o meu coração, mas minha consciência não está me acusando. Então eu fico muito impressionado como ele era cuidadoso com a consciência dele. Ele disse, olha, minha consciência de nada me argui. Ou seja, de nada ela me acusa, a minha consciência. Essa versão argui era na atualizada. Eu peguei aqui na NVI. Ele dizendo, olha, minha consciência não me acusa em nada. Né? Eu estou com a consciência limpa diante de Deus. Eu faço uma análise no meu coração. Eu posso até errar. Por isso que eu peço para Deus sondar o meu coração e Ele observar. Obrigada. Se tem alguma motivação errada dentro de mim. Ele era muito cuidadoso com a motivação com que ele trabalhava para Deus. Esse ministério é para a minha glória ou para a tua? O que é que eu quero com o ministério que eu digo que é para servir a Deus? Eu estou usando Deus mesmo? Ou é Deus que está me usando? Eu quero que meu nome mesmo seja famoso ou que o nome de Deus seja. Então, em nada, o meu coração, ele me acusa. Ele levava muito a sério as motivações, intenções do coração dele quando ele estava servindo ao Senhor. Chega no versículo 5, lá do 1 Coríntios 4. Eu li o 3 e 4, eu vou ler o 5. Ele diz, olha, tenham cuidado de não tirar conclusões apressadas antes da volta do Senhor. Se você acha que alguém está com motivação errada, não se apresse. Quando o Senhor voltar, Ele derramará luz sobre o que está oculto nas trevas e mostrará as intenções do coração. Então todos saberão com que intenção temos feito a obra do Senhor. Naquele momento, cada um receberá a aprovação de Deus que merecer. Achei forte. Paulo está dizendo, olha, não te preocupa se tu estás achando que teu irmão está servindo com motivação errada, porque Deus vai mostrar. Ele vai vir e Ele vai julgar as motivações pelas quais nós dizemos que servimos a Ele. Porque dizemos às vezes, mas servimos a nós mesmos. Se acalmem. As nossas motivações e intenções pelas quais servimos ao Senhor, Deus leva muito a sério. Deus olha com que intenção estamos servindo ao Senhor. E Ele vai trazer à luz as coisas ocultas do nosso coração. Ele vai mostrar, quando Ele voltar, o motivo pelo qual nós dizemos que gastamos a vida toda pelo Senhor. Então, cada um de nós vai receber a aprovação, os elogios da parte de Deus que merecer. Então, nós precisamos ter esse cuidado de orar. Senhor, revele em meu coração. Porque eu não quero me envolver na tua obra. Porque, Senhor, eu me cansei, estou esgotado. Revele o que está dentro de mim. Porque tem pessoas que não se envolvem na obra de Deus, deixando a amargura dominar. E estão perdendo o privilégio de gastar a sua vida por amor a Cristo. Porque, irmãos, nós temos que ter sensatez. A gente só tem uma vida. E não foi para viver nessa terra de maneira egoísta que fomos chamados por Deus. Não foi para viver atrás dos nossos sonhos. Deus realiza os nossos sonhos, porque Ele é um Deus que tem prazer em nos abençoar. Mas fomos chamados para viver para a glória dEle. Trabalhando para Ele, honrando a Ele. E Ele, como um bom pai, tem prazer em nos abençoar. Mas coloque sua vida em ordem. Para quem você está vivendo? Por que você não se envolve na obra de Deus? Como é que tu estás gastando a tua vida? E você precisa se consertar.
Você não pode ter muitos discípulos, tenha pelo menos 2, que é o mínimo. Porque Jesus diz: e de fazer discípulos. Sirva. Com os seus compromissos todos. Analise porque você não quer se envolver. E se você está envolvido, qual é a motivação em você querer crescer? É para honrar o Senhor? É porque Deus realmente está te chamando e você quer corresponder? Temos que analisar o nosso coração. Porque o nosso coração se desvia do propósito de Deus. Sabe? Muito rapidamente. Devemos realmente ter cuidado com o nosso coração. Devemos orar: Deus, me dê motivações que te agradem. O Senhor conhece meu coração. Olha, o homem vê a ação, mas Deus vê a intenção. Nem tudo que eu faço na igreja ou o meu serviço para Deus significa que Deus está se agradando. Nem sempre. Posso até fazer muita coisa, mas o que Deus está perguntando: tu faz para agradar a quem? É para tu aparecer? É? Tu quer elogios de homens? É? Tu está se importando com o teu coração diante de mim? Nós temos que nos importar com a intenção do coração, porque os homens vê o nosso trabalho, mas Deus vê a intenção que trabalhamos, as motivações. Então, nós precisamos ter esse cuidado com o nosso coração. E se perdeu, admita, peça perdão e se alinhe de novo para ter pureza. Pureza em querer crescer, em servir a Deus. Pureza em dedicar a sua vida ao Senhor. Então nós temos que ter cuidado com o nosso coração, porque o nosso coração é enganoso. Olha que Paulo escreve, irmãos, é muito chocante. Gálatas 1:10. Esse homem era muito comprometido. Bote aí, Gálatas 1:10. Porventura procuro eu agora o favor dos homens ou de Deus? Ou procuro agradar homens? Se agradasse ainda a homens, não seria servo de Cristo. Meu Deus, como ele era focado em fazer o que Deus tinha designado para ele fazer. Em corresponder. Olha, Atos 20 e 24. O versículo da nossa formatura lá do Instituto Bíblico, que guardei no meu coração até hoje. E o Espírito Santo falou para mim hoje: leia esse versículo. Olha o que Paulo disse: em nada considero a vida preciosa para mim. Em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Olha a motivação com que ele era apóstolo, pregador e mestre. Olha a motivação que ele tinha para se gastar pela obra de Deus. Meu Deus, eu não considero a minha vida como preciosa, contanto que eu faço o que o Senhor me mandou fazer. E eu fiquei muito tocada quando eu fiquei lendo hoje, o Espírito Santo falando para mim, Filipenses 1, 14 a 18. Coloca aí, por favor, está ali já, obrigada. Paulo falando sobre a prisão dele, estava preso quando ele escreveu aos Filipenses. Ele disse: irmãos, por causa da minha prisão, muitos dos santos daqui de Filipos parecem ter perdido o medo. Eles agora não têm mais medo de ser preso. Eu estou preso, eles agora têm coragem de pregar o evangelho. Eu também tenho coragem de ser preso por amor a Cristo. Paulo está preso. De algum modo, motivados no Senhor, eles começaram a ter cada vez mais coragem e determinação para falar de Cristo aos outros. Alguns, naturalmente, estão pregando o evangelho por inveja e rivalidade. Eles querem ter também a reputação de pregadores destemidos. Ah, não só é Paulo que vai ser pregador destemido, eu também vou querer ser. Olha a motivação que o irmão estava querendo pregar. Mas, irmãos, nosso coração é tão enganoso. Às vezes a gente está fazendo as coisas com uma motivação tão errada. Ou não estamos fazendo para Deus. Estamos totalmente equivocados. Às vezes fazendo e às vezes por não fazer nada. Deus não poder contar contigo para nada. Que horrível. Deus não poder contar contigo para nada. Porque tu nunca está disponível, nem disposto.
Aqui alguns estavam pregando com a motivação errada. Outros, porém, têm motivos puros, Paulo diz. E prego por amor, pois sabe que o Senhor me trouxe até aqui, a fim de me usar para defender o Evangelho, a verdade do Evangelho. Alguns pregam a Cristo para fazer-me inveja, pensando que o seu êxito aumentará a minha tristeza aqui no cárcere. Mas não importa a razão pela qual eles estão fazendo, por motivos falsos ou verdadeiros. O que importa é que o Evangelho de Cristo está sendo pregado e eu fico alegre. Na verdade, continuarei a alegrar-me. Isso me dá assim eu fico muito tocada. Como Paulo, ele tinha convicção porque ele estava servindo a Cristo. Os motivos que ele estava preso. E nós devemos orar a Deus, como Davi. Sonda-me, ó Deus, examina o meu coração. Prova-me e vê se há em mim pensamentos errados. Mostra-me se há alguma coisa que te desagrada. E me guia, meu Deus, pelo caminho certo, correto. Eu quero lhe agradar, Jesus. Nós precisamos orar ao Senhor. Essa aqui, eu me detive muito no serviço. Porque ou você serve, ou você não está servindo em nada. E você tem que avaliar que você perdeu a pureza, o amor por Cristo e se arrepender. Temos que ter cuidado também no olhar, irmãos. São as áreas que você precisa vigiar para você ser puro diante do Senhor. Nós temos que ser exemplos na pureza, no servir a Deus, para não desviar, para o nosso coração não estar longe de Deus. Sempre trazer o nosso coração alinhado. Se tu está parado, não faz nada na obra de Deus, tu precisa se arrepender também e se alinhar. Porque Deus tem um chamado para ti. E você precisa se posicionar. Limpa teu coração. Se endireita. Mas outra área que nós temos que também vigiar é no olhar. Cuidado com os seus olhos. Olha o que o salmista diz. No Salmo 101:3. Na versão fácil de ler. Não fixarei o meu olhar naquilo que não presta. Detesto quem faz isso. Não me agarrarei a essas coisas. Então nós temos que ter cuidado com os nossos olhos. E agora eu não falo apenas para os homens. Falo para as mulheres. Porque olhar agora para coisas indecentes, diz aí como é que eu posso dizer? Uma pesquisa, 60% dos homens estão olhando pornografia e 40% das mulheres. Meu Deus, que horrível. Você tem que observar. E se tiver errado aí a pesquisa, depois me dê aí a pesquisa certa, para poder eu falar o que é certo. Então, nós temos que ter cuidado, porque hoje, o lugar mais que acontece impureza e infidelidade no casamento, no relacionamento com Deus, mesmo você solteiro, é o celular, é a internet, meus irmãos. Pessoas viciadas e presas na pornografia. Vigia seus olhos, passe um tempo sem celular, procure ajuda de um homem de Deus, de uma mulher de Deus, para orar e jejuar, porque um demônio pegou você. Eu ouvi o pastor Ebe falando, existem prisões na área sexual, que só sai com jejum e oração, e você sozinho não consegue, tu precisa confessar e pedir ajuda. E muitos infidelidades e crises no casamento estão acontecendo através da internet. Pessoas que têm amizades virtuais, que ficam trocando fotos de nudes. Não é isso que fala, nudes? Eu quase desmaio. Gente tirando foto de si mesmo pelado. Essa é a nossa geração. Ei! Não estou falando do povo do mundo, estou falando de crente. Crente. Ficou chocado? Eu fiquei. Mas é a realidade. Temos que nos arrepender da falta de compromisso com a pureza. Está sem conseguir ficar sem ver pornografia? Pega esse teu celular e entrega para tua esposa, pede oração a ela, procura teu discipulador,
Pede ajuda, porque tu estás preso por demônios de impureza. E pessoas que estão sendo infiéis no casamento. E ainda tem relação, pastora. Jesus disse que se você desejar com os seus olhos, tu já é um adúltero. E uma adúltera. Quem está aqui? Então, temos que ter cuidado com nossos olhos. Sabe? Você é santo ao Senhor. Quem está aqui? Se tu é filho de Deus, tu precisa se arrepender por esse vício de impureza, de nojeira. Sabe, irmãos? Não leva filmes pornográficos para tu fazer relação com a tua esposa. Aí tem demônios. Meus irmãos, temos que ter temor de Deus e pureza. Ser puro. Outra área que nós precisamos ser puros, nas conversas, irmãos. Nas conversas. Cuidado. Irmãos, não falem mal uns dos outros. Se criticam e julgam uns aos outros, criticam e julgam a lei. Cabe-lhes, porém, praticar a lei e não julgá-la. Somente aquele que deu a lei é juiz. E somente ele tem poder de salvar ou destruir. Portanto, que direito você tem de julgar o próximo? Nós temos que ter cuidado nas nossas conversas na nossa casa. Ô irmãos, a gente às vezes peca contra o Senhor falando mal dos irmãos. Às vezes até de brincadeira, mas Deus não gosta. Nós temos que vigiar mais. O que nós conversamos quando estamos comendo uns com os outros? Nós temos que vigiar. Não, pastora, cuidado. O verbo que Tiago usa aqui é katalalein, no grego. Sabe o que significa esse verbo que ele está usando aqui? Significa falar mal de alguém que está ausente. Criticá-lo, insultá-lo, caluniá-lo, sem que esteja presente para defender-se. Este pecado de maledicência, de falar mal dos outros, nas conversas, na hora de comer, nas casas, com os amigos, nas brincadeiras. Este pecado de caluniar, de insultar, de falar mal do próximo, é condenado através de toda a Bíblia. Eu fiquei olhando no Salmo 50, no verso 16. Olha o que é que Deus fala. Diz Deus do ímpio. Gente, Deus chama uma pessoa de ímpia. Uma pessoa que tem a atitude de falar mal nas conversas de comida, dentro de casa, na casa dos irmãos. Deus diz que você está tendo uma postura de ímpio. É muito grave isso. Salmo 50, 20. Ele diz, senta-te para falar contra teu irmão e difamas o filho de tua mãe. O mesmo salmista aqui, ele diz, Salmo 101, 5. Ao que as ocultas calunia o próximo, a esse destruirei. Então Deus não está muito manso não. Efésios 4, 5, 4. Olha sobre conversas. Não devemos falar mal dos irmãos quando estivermos conversando. Então vamos parar essa prática. E outra coisa que Paulo diz. Não haja obscenidade, nem conversas tolas, nem gracejos imorais que são inconvenientes. Mas ao invés disso, ações de graça. Então nós precisamos ficar bem atentos nas nossas conversas, nas nossas casas com os nossos amigos. Que tipo de conversa a gente é acostumado a ter? Ficou ligado nisso? Tem que ter pureza. Falar das coisas de Deus, falar o que edifica. Não ficar falando mal. Outra área que nós devemos vigiar. Nas vestes. 1 Timóteo 2:9. Da mesma forma, quero que as mulheres se vistam modestamente, com decência e discrição. 1 Coríntios 6:19 e 20. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo? Que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por preço, agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Então, eu e você que somos filhos de Deus, nosso corpo é santuário do Espírito Santo. Então, vigia as roupas.
Short muito curto, roupa muito decotada, muito apertada, mostrando as curvas. Não é conveniente para nós, mulheres de Deus, nem para os homens de Deus. Amém, irmãos? E por último, que estamos falando na área, ser exemplo na área da pureza, é na vida sexual, irmãos. 1 Tessalonicenses 4, 3 e 4. A vontade de Deus é que vocês vivam em santidade. Diga santidade. Por isso, mantenham-se afastados de todo pecado sexual. Cada um deve aprender a controlar o próprio corpo e assim viver em santidade e honra. Controle o seu corpo. Aí eu coloquei aqui, para não cair na área sexual. O que é que deve fazer? Não sei se Marco colocou aqui para mim. O que é que a gente deve fazer para a gente se proteger de não pecar contra Deus na área sexual? Primeiro, ser discipulado. É melhor confessar a tentação do que confessar pecado. Deixa eu terminar aí para contar um testemunho triste. Muito. Irmãos, no começo da nossa igreja, tinha uma senhora que ela sempre vinha orar comigo toda tarde aqui, atrás da caixa. E essa senhora sumiu. Passaram meses. Um dia ela veio me procurar. Essa mulher estava arrasada. Ela disse, pastora, que é preciso falar contigo. Pode falar. Aí ela disse, eu adulterei. Eu disse, mulher, por que você não conversou comigo antes? Eu tive vergonha do que a senhora ia pensar de mim. De mulher, eu não ia pensar nada de ti. Eu ia orar por você e lhe ajudar. Mas agora que você adulterou, o que é que eu posso fazer? Pastora, se meu esposo ele descobrir uma coisa dessa, ele vai me matar. Ele é um homem um temperamento muito forte. E ela estava destruída. Irmãos, é melhor tu confessar uma tentação do que tu ter sexo com a tua namorada. Pede ajuda ao teu discipulador. Se afaste dela. Porque depois que você for confessar, se você já é um líder na casa de Deus, tu vai perder tudo. Tudo. Fora a vergonha. Você que é casado, procure ajuda. Está tendo tentação com sua funcionária? Procure urgente. Porque tentação não é pecado. Porque está na área da mente. Mas se você não confessar, fica escondido e tudo que está nas trevas está na mão de Satanás. E vai dominando você aquela tentação. E vai crescendo. E se você ceder à tua cobiça, tu vai gerar o pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera morte. As consequências são gravíssimas. Destrói teu casamento, destrói tudo que você construiu. Por isso, fale sobre as suas tentações. Ficou ligado nisso? Segundo lugar, evite amizade íntima com o sexo oposto. Não tenha. Sua melhor amiga é sua esposa. Seu melhor amigo é o seu esposo. Estava conversando com um rapaz. Ele adulterou. A melhor amiga dele não era a esposa, era uma colega do trabalho. Começaram a conversar, colocando as coisas na prateleira, naquele mercado. E todo dia conversavam, numa amizade tranquila, pura. Mas o diabo não é puro, ele é sujo. E uma amizade entre um homem e uma mulher. Você já sabe o que vai dar. Ela casada, ele casado. Eles começaram a conviver muito. Eles se apaixonaram e se prostituíram. Sua amiga é sua esposa. Seu amigo é seu esposo. Afaste-se. Vigie os seus relacionamentos. Está com tentação, procure ajuda. Outra coisa, filtre a internet. Meu irmão, é melhor ficar um tempo sem internet. Podemos orar, irmãos? Você pode ficar em pé. Seja um exemplo na pureza. Você pode colocar a mão no seu coração. Pai, nós queremos colocar o nosso coração diante do Senhor. Venha purificar o nosso coração. Venha lavar o nosso coração. Coloque o seu coração. Não sei como está o seu nível. Oh, Jesus, tome nossas vidas. És mais que tudo que sou. Eu estava orando essa manhã essa música, irmãos. Tudo que achei que Oh, Jesus, volte, Senhor. é bem melhor. Volte.
volte a ser o mais importante das nossas vidas. Coloque sua vida espiritual. Talvez você seja frio, longe de Deus. Agora sou teu e tu és meu. És o tesouro que encontrei. Vamos cantar. Põe a mão no seu coração. Vamos pedir ao Senhor que o Senhor nos ensine a sermos exemplo. Com o Espírito Santo é possível. Com a ajuda de Deus é possível. Não é na nossa força. Mas Jesus habitando em nós através da sua palavra. Paulo disse: habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Ele é uma pessoa e Ele pode nos ajudar na pureza, a pureza no falar, a pureza no servir, a pureza no olhar, a pureza em como nos vestimos, na nossa sexualidade. São decisões que a gente toma. Eu tomei a decisão, minha melhor amiga é Cristiane. Não tem outra mulher. Todas as outras são conhecidas, são apenas colegas. Minha melhor amiga é a minha esposa. Eu tomei a decisão de lidar com o sexo oposto de uma forma muito... Algumas pessoas até acham, né? O pastor é meio frio. É proposital mesmo com mulheres. Eu decidi me proteger. Nas minhas conversas, no meu olhar. Ontem eu estava falando lá em Serra Talhada. Eu não quero apenas ser limpo. Eu quero ser puro. Há uma diferença. É muito bom ser limpo. Já é um alto padrão, tá? Ser limpo já é uma grande coisa. Mas se eu tivesse 2 copos de água aqui, limpo e puro, você ia tomar água pura. A água limpa, um dia ela foi suja pelos processos químicos. Ela foi purificada, torna transparente, potável. Mas se eu disser, olha, foi do rio Tietê e foi purificada, pode tomar, mas essa aqui é mineral. Essa daqui saiu da fonte. Eu tenho certeza que você vai querer água pura. Então o nosso padrão está sendo esticado. A régua está aumentando, irmãos. Eu já pedi isso ao Senhor várias vezes. Eu não quero apenas ser limpo, eu quero ser puro. Senhor, eu quero ser puro. Eu quero andar em pureza. Mesmo sendo homem, mesmo tendo hormônios, mesmo, sei lá, vivendo nessa sociedade que nos pressiona o tempo todo, de todos os lados. Mas vamos orar. Antes de você sair por aquela porta, toma a decisão hoje. Toma a decisão hoje de ser uma pessoa pura. Jesus disse: bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Só tem uma forma de se ver Deus: com pureza. Ele disse: a santificação, senão ninguém verá o Senhor. No teu ambiente de trabalho, na escola, na faculdade, com o teu celular. Meus queridos, o grande mal desse século, o grande mal dos nossos dias está na palma da nossa mão. Eu tenho falado isso para os homens. A pornografia e jogos online agora. Pornografia e jogos online se tornou uma praga, destruindo vidas, casamentos. Vamos clamar ao Senhor por uma decisão nessa manhã. Se você está preso na pornografia, em jogos online, pede agora libertação. Clama, diz: Deus, me liberta, me toca. Eu tomei essa decisão há muitos anos atrás. Quando solteiro, eu era viciado em pornografia. E quando eu casei, eu disse: eu quero ser um homem de Deus, eu quero ser santo. Como é que eu vou ser um pastor sem ser exemplo? E eu tenho caminhado em vitória há muitos anos, muitos anos. É possível sim. Sou tentado de vez em quando, é raro, mas acontece. Mas eu sou ser humano. Lidar com o sexo oposto, como o Cristiane falou. Saiba lidar. Você, como líder de célula, discipulador, colega de trabalho, coloca um limite na tua vida. Presta contas ao teu discipulador. Presta contas ao teu cônjuge. Uma
vez lá no meu ambiente de trabalho, uma mulher que era da limpeza, muito simpática, falando muito. Eu convidei para ir na célula. Isso tem 18 anos, quando eu entrei lá na faculdade, 17 anos. E um dia ela chegou para mim e disse assim: eu sonhei contigo. Irmãos, eu vi o diabo ali. Eu digo: Satanás, tu vem para cima de mim com essa? Por quê? Que era para eu perguntar. E foi? Me diz como foi. Na hora eu disse: não me interessa. E cortei. Só tratava ela: bom dia, boa noite, boa tarde e só. A gente tem que saber a forma como Satanás trabalha. Você não pode ficar alimentando serpente. Serpente se enrosca para dar o bote. Eu nem ia falar porque eu não ia subir aqui. Eu ia chamar a Bia para a gente orar com ela e Adriel. Pode subir, Bia. Mas eu senti o Espírito Santo me dizendo: fala de uma forma mais enfática. Tem homens aqui. Vigia, meu querido. Porque o diabo está planejando contra a tua vida. Mas cabe a você. A palavra que Deus disse a Caim: o pecado jaz à tua porta, como um cão, como um cachorro, pronto para dar o bote. Mas Deus disse a Caim: a ti cumpre dominá-lo. É a gente que fecha a porta na cara de Satanás. Amém? Senhor, oramos por santidade, oramos por pureza, oramos por essa palavra que nós acabamos de receber. Dá-nos motivação correta para servir ao Senhor. Dá-nos pureza no nosso olhar, pureza nas nossas conversas, pureza nas nossas vestes, pureza na nossa vida sexual. Eu oro agora especialmente por homens aqui que estão debaixo de pressão, debaixo de tentação. Satanás está cirandando, tentando destruir vidas e casamentos aqui. Mas agora, em nome de Jesus, eu me levanto com autoridade no nome de Jesus e repreendo espírito de prostituição. Solta esta vida agora. Bate em retirada espírito de pornografia, imoralidade sexual, sujeira, imundícia. Bate agora em retirada. Nós te resistimos agora. Demônios, solta essas vidas. Abençoamos os casamentos agora. Abençoa teu cônjuge agora. Protegemos os casamentos agora com o sangue de Jesus. O sangue de Jesus tem poder. Protege os casamentos aqui. Protege as mentes. Protege os pensamentos. Dá-nos, Senhor, atitudes santas no vestir, no falar, na internet, no que visualizamos, no que vemos nas redes sociais. Põe teu temor em nosso coração, que nós odiemos o pecado. Em nome de Jesus. Amém.